Olá, eu sou a Mônica Leite, sou psicóloga e no canal A Jornada dos Psicólogos Iniciantes, nós estamos liberando conteúdos gratuitos, relevantes e importantes para você, psicóloga e psicólogo iniciante, você que se formou há pouco tempo e está aí inseguro, insegura, cheios de dúvidas e incertezas em relação ao seu futuro profissional. O objetivo desse canal é contribuir para que você, psicólogos e psicólogas iniciantes, encontre nesse espaço refúgio, direção e um apoio para que você não desista se de fato esta é a sua missão no mundo, ser um psicólogo e ser uma psicóloga. Nessa aula, nós vamos falar sobre bases cognitivas e neurobiológicas dos transtornos emocionais. Nós precisamos compreender a evolução do estresse, da ansiedade e do desamparo e da depressão. Os transtornos emocionais são um processo progressivo de sofrimento. E esse entendimento nós precisamos ter. Olhando essa linha, para que possa nos ajudar a pensar, então nós temos a psicologia, a neurociência, o ambiente social, e no centro é isso que nós observamos para entender o estresse. A mesma coisa na ansiedade, no desamparo e na depressão. A compreensão clínica exige de nós a observação apurada em como a exposição a estressores, respostas fisiológicas e interpretações cognitivas podem se transformar ao longo do tempo. Um psicólogo e uma psicóloga, um profissional da área da saúde mental, ele tem essa consciência na formação. Ele precisa estar em constante atualização, constante leitura, em constante contato com os temas da psicologia e daquela linha e daquele caminho que decidiu seguir, porque só assim e com o tempo você vai ficar apurado, refinado e vai desenvolvendo a sua segurança em relação ao seu trabalho. A segurança, a autoconfiança, a confiança no seu ponto de vista clínico, na sua expertise profissional, ela é construída ao longo da sua jornada de interação com os conteúdos, de contato com psicólogos mais experientes e da experiência prática. O estresse como mecanismo adaptativo de sobrevivência. O que nós precisamos entender? Que o estresse, ele é um mecanismo de sobrevivência. O sistema nervoso, lá no sistema nervoso simpático, você estudou sobre neuroanatomia, neuropsicologia, provavelmente a neurociência vai estar cada vez mais na grade curricular e é importante que esteja da formação do psicólogo. Quando nós falamos do sistema nervoso simpático, nós estamos falando de uma parte do cérebro onde existe uma ação de liberação de adrenalina e noradrenalina. E os efeitos são aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e do estado de vigilância, porque toda essa mudança fisiológica, psicológica e comportamental é a preparação imediata para uma ação. Toda essa movimentação, ela ocorre no hipotálamo, na hipófise e na adrenal, que é o local da liberação do cortisol,
um dos hormônios ligados ao estresse. Então, nós estamos falando do eixo HPA. Quais são os efeitos? A mobilização de energia e aumento sustentado da atenção. Qual é o ponto de virada? Existe uma adaptação contra o desgaste crônico. O que é o estresse adaptativo? O estresse adaptativo é porque ele é temporário, ele vai mobilizar recursos, ele vai facilitar a resolução de problemas. Então, toda a movimentação química interna, ela vai dirigir a objetivos e a propósitos. No entanto, no estresse crônico, nós temos um período muito prolongado de pressão, um desgaste do organismo de forma estrutural e uma alteração na função dos neurotransmissores. Quando o estresse se prolonga, surgem as grandes alterações na regulação emocional dos nossos pacientes. A ansiedade como um estado prolongado de alerta. Um estado emocional caracterizado por antecipação de ameaça, hipervigilância e ativação fisiológica persistente é o que faz a gente entender a ansiedade como estado de alerta. Então, na ansiedade nós temos o medo de um perigo imediato. O medo é relacionado a um perigo imediato e a ansiedade sobre ameaças futuras, sejam elas reais ou imaginárias. Enquanto o medo ele vai responder ao agora, a ansiedade é o sequestro da mente por preocupações com o futuro. A neurobiologia do cérebro ansioso. Nós temos lá o córtex pré-frontal, onde nós temos o centro de regulação, a hiperatividade ansiosa, que vai ocorrer quando esse sistema falha ao aplicar controle cognitivo e avaliação racional sobre a amígdala. Já na amígdala, lembrando que essas estruturas estão internamente no cérebro. Já a amígdala, ela é o detector de ameaças. Hiperativada, ela vai intensificar a vigilância e as respostas do medo. O hipocampo está ligado à memória emocional, associa experiências passadas com ameaças percebidas no presente. A amígdala também, essa região da amígdala também, que funciona como detector de ameaças, ela vai aí intensificar essa vigilância em relação às respostas do medo. A mente ansiosa, química e cognição. Então, nós temos a parte química, a serotonina, que vai regular o humor, a noradrenalina é o alerta à resposta de estresse, o GABA, que é a redução da excitabilidade neural, ele é um inibitório, a dopamina, que é a motivação, relacionada à motivação e à recompensa. Essa é a parte química. E a parte cognitiva, ligada a pensamentos e outras estruturas como crenças e esquemas. Pensamentos estão mais próximos da consciência. Não vou conseguir lidar com isso, algo ruim vai acontecer, vou fracassar. Esses pensamentos surgem rapidamente, retroalimentam a ativação emocional e química. E esse ciclo não vai parar se não houver intervenção adequada. Agora, nós vamos falar do desamparo aprendido, ligado aos estados de alteração de ânimo e de humor, como, por exemplo, a perda do controle percebido. Então, nós temos uma repetição do ciclo do estresse, uma impossibilidade ou uma ausência de recursos adequados para lidar com esse estresse, é desenvolvido, então, uma percepção, dependendo de cada pessoa,
de que eu não tenho mais controle sobre essa situação, e nós temos aí então o desenvolvimento do desamparo aprendido. Ocorre quando as pessoas enfrentam situações estressantes, repetidas, e ela aprende na experiência que suas ações não mudam a situação. Esse é o conceito de Dr. Martin Seligman. Quais são as consequências psicológicas? Redução da motivação, passividade, diminuição da iniciativa e essa sensação de impotência. E o impacto estrutural? Causa alterações drásticas em sistemas neuroquímicos. Esse ciclo que se repete, ele vai ocasionar em mudanças neuroquímicas na serotonina e na dopamina, por exemplo. Vai danificar o hipocampo e o córtex pré-frontal. E pode ocorrer uma descida para a depressão clínica. Então, você tem o gatilho, é quando o estado de desamparo se prolonga além do motivo, do limite adaptativo, e nós temos a condição. A depressão vai se consolidando como uma alteração sistêmica, profunda, envolvendo distorções cognitivas severas, colapso emocional e falhas biológicas. A arquitetura da depressão, segundo o Dr. Aaron Beck. Nós temos a cognição, o conteúdo cognitivo e os esquemas cognitivos. A cognição são os processos mentais, você aprendeu sobre processos básicos na sua formação. Esses processos mentais superficiais, percepção, memória, pensamento, são mais próximos da consciência. O conteúdo cognitivo é o significado pessoal e subjetivo particular de cada pessoa. O significado que a pessoa atribui aos eventos, que ela dá aos eventos. A leitura particular que cada um faz das suas experiências em relação aos eventos e às situações. E é perceptível pelas alterações das emoções. As emoções são pistas, são caminhos para a gente ir percebendo esse conteúdo cognitivo. Os esquemas cognitivos são estruturas mentais profundas, rígidas, começaram a ser desenvolvidas na infância ou até mesmo antes da infância, ali quando era apenas um feto, recebendo todo o material genético do pai e da mãe, aquele ambiente da gravidez. Na depressão, organizam crenças, regras, suposições, e pode ser extremamente pessimista, negativista e sombrio. A tríade cognitiva da depressão, ela é entendida como uma visão negativa de si mesmo, uma crença de inadequação intrínseca. Sou incapaz, não sou bom o suficiente. Uma visão negativa do mundo, o ambiente percebido apenas como obstáculos e injustiças. O mundo é injusto. Uma visão negativa do futuro, o predomínio absoluto da desesperança. Nada vai melhorar. O peso dos pensamentos automáticos negativos. 60 a 80% dos pensamentos automáticos em pacientes com depressão são puramente negativos. São involuntários, surgem sem nenhum esforço consciente. São rápidos, muitas vezes aceitos como verdades absolutas antes mesmo de serem questionados. São repetitivos, criam um loop de sofrimento. O cérebro deprimido e as hipóteses das monoaminas. Então, nós temos a serotonina, que são ligadas a déficits, causam desregulação de humor, sono e apetite. A noradrenalina, baixos níveis geram fadiga, desmotivação e dificuldade de concentração. A dopamina, alterações destroem o sistema de recompensa, gerando anedonia, que é a perda de prazer. A acetilcolina impacta diretamente na memória e na regulação emocional. A hipótese das monoaminas é:
A depressão está fortemente associada a uma redução funcional desses neurotransmissores, baseando a intervenção farmacológica, né? A integração do processo psicobiológico. Então, nós temos aí um estresse crônico, que é um desgaste do eixo HPA, a ansiedade persistente, uma hiperativação da amígdala, mais a preocupação ruminante excessiva, a perda do controle percebido, que é o desamparo apreendido, que é uma falha na região frontal, no córtex pré-frontal, o desamparo apreendido, que é uma passividade, uma sensação de impotência, e a depressão, onde nós percebemos aí a tríade cognitiva e o déficit das monoaminas, que são essas alterações bioquímicas. Implicações na prática clínica baseada em evidências. Intervenções do psicólogo. Nós precisamos identificar os fatores de risco num contínuo, aplicar a reestruturação cognitiva para quebrar ou transformar a tríade de Beck, desenvolver habilidades de enfrentamento e regulação emocional, fortalecer a percepção de controle para reverter o desamparo e integrar o acompanhamento psiquiátrico quando o déficit neurobiológico for severo. Então, nosso trabalho como psicólogo é um trabalho minucioso, baseado em ciência, em estudo, em observação, em atualização dos conteúdos ligados aos casos que atendemos, discussão com profissionais mais experientes, supervisão de caso. Então, nós tivemos aí uma aula sobre as questões ligadas ao estresse, ansiedade, desamparo aprendido e depressão. Eu espero que essa aula tenha contribuído com o seu desenvolvimento profissional, tenha ajudado você a desenvolver insights e até mesmo a pensar, poxa, então um psicólogo, ele trabalha com as questões psíquicas ou psicológicas, que envolve todas as questões do cérebro e outras questões com impacto no corpo, no comportamento e nas emoções. Eu vou ficando por aqui. Em breve, novas aulas com conteúdos para te ajudar serão liberados aqui no canal. E no tempo certo, nós estamos organizando essa estrutura para que vocês tenham acesso, além das aulas em vídeo, aos materiais em PDF. Um beijo, um abraço, eu vou ficando por aqui. Siga o nosso canal, compartilhe com outros psicólogos iniciantes e vamos juntos nessa jornada para que você entenda a importância do seu trabalho como psicóloga e como psicóloga na vida das pessoas, das instituições e do mundo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.